Diria chega a mais o quê? Olha, a desindustrialização do país. Eu acho que precisamos de mais indústria, acho que precisamos de energia nuclear, acho que precisamos de deixar de nos meter em guerras que não são nossas. Palmas para isso. Acho que precisamos, Boa. Acho que precisamos de perceber que a nossa crise demográfica não favorece qualquer participação que possamos ter numa guerra que é desejada por vários burocratas em Bruxelas. O Macron está mortinho para enviar todos os franceses para... Porque o gajo não vai. Pois está, claro que não vai. Olha, não, surdo, e ele. Querias ver que era ele a liderar o pelotão. Não vai acontecer. Certo. Ele, o Durão Barroso, a mesma coisa. O Durão Barroso veio a público há uns tempos atrás dizer que os portugueses, ou os europeus, acho que disse os europeus, têm que se preparar para deixar os seus filhos morrer na guerra. E eu disse num vídeo, o Durão Barroso tem 3 filhos. Se os filhos do Durão Barroso forem à frente, começamos alguma conversa. Portanto, ele que manda os 3 filhos à frente. São 3 filhos homens, a idade militar, portanto, perfeito, calha mesmo bem. Podem enviá-los já e não precisa de ordem política nenhuma. A Ucrânia aceita recrutamento voluntário. Ele pode ir. Ninguém o impede. Quer tanto, não é? Exatamente, força. Bora. Ele, o Macron, etc. Portanto, não é do nosso interesse nacional, isto no fundo é a minha veia nacionalista a falar, não é do nosso interesse nacional participar nessas guerras. E depois é uma questão muito de números. Quer dizer, temos 1,4 filhos por mulher em Portugal. Temos os jovens a sair massivamente do país, 1/3 dos jovens está fora de Portugal. Tantos outros estão na faculdade a dizer, mal termino o curso, vou-me pôr a andar. E o que é que nós vamos fazer? Vamos enviá-los para uma guerra. Aí é que o país acaba mesmo. Certo. Mas aí garanto que o país acaba. E não será essa ideia de... Escuta, há toda uma agenda 2030 onde de população mundial é importante, é sustentável haver uma depopulação mundial. Guerras é um princípio, vacinas é outro princípio, há mais. Não haverá desta elite uma vontade grande de facto que a gente se ponha aqui a matar-nos uns aos outros? Quer dizer, eu acho que é impossível fazer tanto mal ao povo europeu sem querer, quer dizer, não, é olhar para os números. Eu não sou iluminado, quer dizer, eu não sou particularmente iluminado. Todos os países da União Europeia, à exceção de alguns que têm implementado algumas medidas de reforço demográfico, têm tido um sucesso modesto. Não é um sucesso particularmente... A Hungria, neste momento, acho que anda em torno dos 2,1, 2,2. É o número de manutenção da população. Portanto, anda em torno desse número. Enfim, manter a população é bom. Mas a ideia era crescer. Mas isso é pouco sustentável, dizem eles. Eu acho que é pouco sustentável porque o problema é mais cultural do que de políticas públicas. Não, é porque se nós formos mais, é mais complicado eles controlarem-nos. Não, certo, eu estava a falar de uma questão de números, mas a Hungria neste momento tem esses incentivos que são, dou um exemplo que por acaso acho bom, que é a mulher por cada filho que tem paga menos 25% de IRS. Ao fim do 4º filho não paga IRS outra vez. Ok. Portanto, é um incentivo bom. Um incentivo. Acho que o IVA dos produtos para os fraldas, papas, etc. é baixíssimo, é perto de zero. São alguns incentivos. Eu acho que isso é bastante relevante. Mas a mudança cultural é importante. Até porque a mudança cultural antecede qualquer mudança política. Quando a mudança política acontece, já a mudança cultural aconteceu e provavelmente durante décadas. Nós não demos, e eu acho que culminou e acabou aí, nós não demos uma maioria absoluta ao António Costa aleatoriamente. Houve todo um trabalho cultural de universidades, de rua, de mídia, de produção cinematográfica, etc., que culminou naquilo. E eu acho que aquilo foi o ponto de viragem porque correu tão mal que já não era possível esconder. Quer dizer, no espaço de 8 anos, o António Costa teve 2 governos democraticamente estáveis. Que era a Geringonça, apoiada pela, na altura, Catarina Martins e pelo Jerónimo do PCP, e depois teve a sua própria maioria absoluta, em que ele raspou o Bloco de Esquerda e o PCP do Parlamento e tinha alguma estabilidade. Há quem diga que ele se demitiu por causa de um parágrafo, eu acho que ele se demitiu porque teve 14 demissões num executivo de maioria absoluta. Isso é uma coisa impressionante. Portanto, tens todas as condições democráticas para exercer. Tudo o que tu mandares para o Parlamento passa, porque é o teu partido que está maioritário, e tu consegues cair a meio do mandato. Isso é um sintoma. Achas que foi malta que foi acordando?
Eu não sei se a malta foi acordando. Eu acho que isso pode ter sido o ponto de viragem para muita gente, a demissão desse executivo. Foi o ponto de viragem desde logo porque também estava a culminar com o início do Chega. Os inícios do Chega foi 2019 e, portanto, houve aqui uma mudança que eu acho que foi significativa com o aparecimento do André Ventura. Mas o aparecimento do André Ventura também me parece que aconteceu ao mesmo tempo que um ponto de viragem que foi... o António Costa teve 8 anos, pôs em prática a manifestação de interesse, que é basicamente alguém pega num papel, promete-te que vem procurar um emprego e entra em Portugal. Como se não soubéssemos todos que os humanos têm a capacidade de mentir. Quem diria, não é? Quem diria que é possível mentir? E, portanto, prometem que vêm procurar um emprego e no espaço de 7 anos a imigração quadruplicou. Como é que se quadruplica a imigração? Depois dizem, mas há um problema da habitação. Vocês podem construir infinitamente. Não interessa como é que vocês constroem se a imigração quadruplicar em 7 anos. Certo. Não interessa, é irrelevante. É irrelevante. Nunca Nunca é suficiente. Nunca será mesmo que fosse suficiente. desejável, mesmo que fosse desejável, que eu acho que não é, a imigração para mim tem que ter números residuais. Não é possível, matematicamente é impossível. As capitais da Europa que mais constroem não aguentaram a pressão migratória. As capitais que mais constroem, estou a falar de Berlim, por exemplo, constroem muito mais casas do que Lisboa, anualmente. Não aguentam a pressão porque é impossível. Impossível. Olha, voltando um bocadinho atrás, que me parece importante, que é como é que pessoas que amam o país, que têm o país a correr nas veias, como é que essas pessoas se sentem quando não foi feito um referendo sobre se devemos mandar milhões dos nossos impostos para armar a Ucrânia? Como é que essas pessoas se sentem? Porque foi o que tu falaste há pouco, as pessoas não são... O português comum não é ouvido. Vamos mandar milhões para a Ucrânia numa guerra que não é nossa, mas vamos mandar porque para a União Europeia é importante fortalecer a Ucrânia. Portanto, como é que a malta se sente, pá? Enganada, eu acho que sobre esse tema não há uma grande indignação a nível nacional. A malta deixa passar. Eu acho que é... Ou seja, a ideia de que a União Europeia está a lutar uma luta pela democracia nas fronteiras da Ucrânia foi vendida ao ponto de que é relativamente aceite enviar-se esse dinheiro. Portanto, não acho que as pessoas estejam indignadas nesse ponto. Tendo em conta a saúde como nós temos, a educação como nós temos, a justiça como nós temos. Eu acho que sim. O que interessa é armar a Ucrânia. Eu tenho essa percepção. Não tenho nenhuma estatística que diga isso. Mas eu tenho a percepção de que isso é relativamente bem aceito. Sim. Agora, há outros problemas que são tão evidentes e são tão próximos e pessoais. Mas não andamos a dormir quando aceitamos isso? Eu acho que sim. Mas isso aí é outra história. Aí, mas isso aí já é outro assunto. Eu acho que andamos a dormir quando aceitamos isso, sim. Mas eu acho que... Permitimos tudo. A pessoa comum não se sente indignada sobre isso. Nunca pensou nisso? Não sei, porque a União Europeia é uma realidade que... E repara, eu de certa forma percebo o sentimento que se generalizou em relação à União Europeia em Portugal, porque nós temos um grau de aceitação das instituições da União Europeia relativamente grande. Enquanto que países como é a Alemanha têm partidos a crescer com um discurso eurocético, eurocrítico e até anti-União Europeia, porque têm um certo grau de autonomia, apesar de que a Alemanha já teve dias bem melhores, mas têm um certo grau de autonomia que iria permitir, e os povos aí sentem-se prejudicados pela presença na União Europeia, a nossa subsidiodependência impede-nos de ver além da subsidiodependência.